Fala pessoal! Começa agora a terceira edição do lado B europeu aqui no Spotify do Futebol na Veia. Mas antes de começar com as notícias dos países exóticos do velho continente, eu queria te lembrar de entrar no nosso site www.futebolnaveia.com.br. Lá você encontra notícias sobre futebol nacional e internacional, prognósticos, pós-jogos, mercado da bola e muito mais. Bom, agora partindo para os nossos repórteres, começamos com Vitor Eduardo no futebol grego, Igor Ciconello no futebol escocês e Leandro Silva no futebol sueco. Salve, salve galera ligada no lado B europeu, tudo bem? Vamos agora para as notícias do futebol grego aqui no nosso podcast. Começamos esse boletim parabenizando o Olympiacos, que se sagrou campeão da Superliga Grega neste domingo após bater o AEK Atenas por 2-1. Restando 6 rodadas para o fim da competição, o time comandado por Pedro Martins chegou aos 78 pontos, 19 de vantagem sobre o vice-líder PAOK, e não pode mais ser alcançado. Na partida que decidiu o título, a equipe do Pireu demorou um pouco mais em relação aos últimos jogos para abrir o marcador, mas conseguiu a vantagem aos 38 minutos com o El Arabi. Ainda no fim do primeiro tempo, Camara aproveitou o cruzamento e apareceu livre na área para ampliar, 2-0. Na segunda etapa, o AEK diminuiu com um gol do argentino Sérgio Araújo de cabeça. No entanto, não foi o suficiente para impedir o triunfo e o título do Olympiacos. Esse foi o 45º título da história do clube, maior campeão da competição nacional. Entretanto, nas duas últimas temporadas havia perdido o campeonato para AEK Atenas e PAOK respectivamente, após uma sequência de 7 títulos consecutivos. Pouco antes dessa partida, o PAOK bateu o Aris por 2-0 fora de casa e se consolidou na vice-liderança. Apesar da perda do título da Superliga Grega, o time de Salônica ganhou uma boa notícia essa semana. O atacante brasileiro Léo Jabá, ex-Corinthians, que estava afastado dos gramados por conta de uma lesão no joelho, se recuperou e estará novamente à disposição. Peça fundamental para o técnico Abel Ferreira, o jogador luta para conquistar uma vaga na equipe titular. Até agora, em 48 jogos, Jabá marcou 7 gols e deu 11 assistências. Em fase final de preparação para retornar à rotina, o cria de Parque São Jorge volta em um momento importante na temporada. Embora o clube não tenha mais chances de conquistar a liga, o PAOK segue vivo na Taça da Grécia, onde disputará a semifinal. O governo da Grécia rejeitou uma proposta apresentada pelos clubes e anunciou que os jogos de futebol no país continuarão sem a presença de público. Na semana passada, os times que integram a principal liga pediram permissão às autoridades locais para ocuparem 20% da lotação de cada estádio, até um máximo de 8 mil espectadores. A proposta foi vetada pelo governo depois da Grécia ter registrado um aumento de casos de Covid-19 nas últimas 2 semanas, que coincidiu com a reabertura das fronteiras e a chegada de turistas ao país. Até o momento, os gregos registraram mais de 3.300 novos casos de infecção confirmados e 190 óbitos pela doença. Eu sou o Vitor Eduardo e estes foram os destaques da Grécia para o lado B europeu. Um abraço e até a próxima semana. Fala, nossos queridos ouvintes, espero que vocês estejam bem. Vamos com as principais notícias da semana do futebol escocês com um giro de notícias completo. O bom filho a casa torna. Como esperado, Craig Gordon não renovou com o Celtic e está de volta aos Hearts. O experiente goleiro assina até 2022 e chega com a missão de acabar com a instabilidade na posição, desde a saída de John McCauley há 2 anos, um grande reforço para a equipe. Mesmo já acertado com a Adidas para 2020 e 2021, o Celtic ainda tem usado os uniformes de treino da New Balance, desde que se representou. Isso se dá porque o vínculo com a empresa norte-americana ainda não acabou. Se recuperando de uma cirurgia na virilha, o lateral esquerdo Charles Dunn renovou com o Montreal até dezembro. Ele está há quase 1 ano sem jogar por conta disso, e dependendo do progresso poderá ter seu vínculo estendido por mais tempo. Com dificuldades em chegar no acordo com o Southampton para a manutenção de Franz Foster, o Celtic começa a olhar para outras opções no mercado. O experiente Joey Hart, que está de saída do Burnley, foi contratado. Seria uma alternativa para o clube do Celtic. Cobiçado por vários times ingleses, o garoto James Graham é um novo reforço dos Rangers. Com apenas 16 anos, o atacante pertencia a Ross County e já jogava no time sub-18 do clube. Sem chegar a um acordo para renovar, ele aceitou com os Bears e vai jogar na base a princípio. Eu sou o Igor Ciconello e falo para o lado B europeu.
Sparas para Kilar. E aí, galerinha do lado europeu, tudo bem com vocês? O Boletim Semanal Sueco destaca mais uma rodada do campeonato da primeira divisão. Então vamos para os destaques. O líder Norrköping visitou o Östersunds e venceu por 4-2, mantendo a liderança pela terceira rodada seguida. O grande jogo da rodada foi o tradicional clássico entre AIK versus Malmö, jogo com bom nível técnico, porém a partida terminou em 2-2, resultado ruim para as equipes que almejam a liderança. E para encerrar, a Federação Sueca de Futebol finalmente está em um processo final das decisões dos horários das rodadas 7 a 18 que ainda estão indefinidas após um contratempo com as equipes. Ela não detalhou as datas, mas confirma alinhamento com os clubes após tanta polêmica e indecisão. E essas foram as notícias da semana do futebol sueco. Sou Leandro Correa para o lado B europeu. Bom, como o campeonato escocês se encerrou, seguimos aqui toda semana de olho nas possíveis contratações e principalmente nos reforços do Celtic, o campeão da temporada. E na semana passada nós comentamos sobre o Olympiacos estar quase com as mãos na taça e agora finalmente o clube vai poder comemorar, com uma certa antecedência de 6 rodadas e logo colocar mais um caneco na estante. E por fim, ficamos na esperança que a Federação Sueca libere logo as datas das rodadas finais para podermos conhecer o grande vencedor. Agora, dando continuidade com o nosso giro de notícias, chamo o Caio César com o futebol austríaco, Gabriel Ricardo com o futebol suíço e Léo Lopes com o futebol dinamarquês. Agora com as notícias do campeonato austríaco, praticamente já temos um campeão. Na rodada 29 ocorreu o tão esperado confronto entre Salzburg e Rapid Viena. Era a chance do vice-líder diminuir a distância para 3 pontos. No entanto, a equipe da franquia da Red Bull foi ao Allianz Stadium e aplicou a goleada histórica de 7-2. Destaque para a jovem promessa Dominique, que marcou um gol e deu 3 assistências. Na rodada 30, a equipe não deu a mínima expectativa ao Rapid Viena, venceu o Hartberg por 3-0, mantendo os 9 pontos de diferença para as últimas 3 rodadas. Enquanto pelo grupo do rebaixamento, o Austria Viena conseguiu abrir 5 pontos de vantagem em relação ao Tati, após o vice-líder empatar em casa por 1-1. O Austria Viena enfrentou o Admira Wacker fora de casa e venceu por 2-0. Todavia, a vantagem foi tirada na rodada seguinte, visto que o líder passou o vexame após perder em casa por 5-2 para o Pölten. Dessa forma, o Altat se recuperou ao vencer o Tirol e diminuiu a vantagem novamente. Para concluir, só um milagre tira o título do Salzburg. Com 9 pontos de vantagem na frente do vice-líder, a equipe tem a seu favor o saldo de gols. Enquanto o Rapid Viena possui um saldo de 21, a equipe do Salzburg possui incríveis 70 positivos. Em 30 rodadas, o líder absoluto marcou 102 gols e sofreu apenas 32. Desse modo, a maior disputa ficará para a segunda colocação, visto que o Lask se aproximou e está a apenas 2 pontos de diferença para o Rapid Viena. Eu sou Caio César do lado B europeu e essas são as notícias do campeonato austríaco dessa semana. Até a próxima! Fala pessoal do podcast do lado B europeu, tudo bom com vocês? Vamos para mais um giro de notícias do futebol suíço. Nesta semana foi disputada a 26ª rodada do campeonato suíço, a Super League. Dessa forma, o grande resultado da rodada foi a vitória do Young Boys em cima do Neuchâtel pelos incríveis números de 6-0. Não se engane, não, são 6-0. Graças a esse resultado, os Youngs retomaram a liderança do campeonato suíço, mesmo com o St. Gallen, que agora é o vice-líder, fazendo sua parte em casa, vencendo o TAM. O Young Boys ultrapassou seu rival no saldo de gols. Falando um pouco de mercado da bola e transferências, o Bahia confirmou que o meia Eric Ramírez, de 20 anos, um meia muito promissor que foi formado nas categorias de base do clube, irá seguir no Basel por empréstimo. O time da Basileia pediu a prorrogação do contrato de empréstimo e os baianos aceitaram sem qualquer hesitação. Por fim, mas não menos importante, o governo suíço liberou eventos que possam conter até 1.000 pessoas. Com isso, nos próximos dias devemos ver torcedores nos estádios suíços. Mas claro, isso vai depender da liberação da federação. Meu nome é Gabriel Ricardo e esse foi mais um giro de notícias do futebol suíço. Até semana que vem.
Na rodada desse fim de semana da Superliga dinamarquesa, tiveram resultados importantes para as equipes que brigam contra o rebaixamento, as que buscam uma vaga na Liga dos Campeões ou na Europa League e ainda mais para o líder da competição, que se distanciou ainda mais do vice-líder e está cada vez mais próximo do título. Começando os resultados pelo grupo do rebaixamento, o Hobro, jogando em casa, venceu o Esbjerg por 2-1. O Horsens visitou o Randers e venceu por 3-0. A equipe do Sondarjysk em casa venceu por 1-0 o Silkeborg. Já pelo hexagonal final, nas equipes que brigam pelo título, o Aarhus perdeu por 4-1 para o Aalborg. O vice-líder Copenhagen recebeu em casa o líder da competição, Midtjylland, e perdeu por 2-1. Com esse resultado, o Midtjylland abriu 11 pontos de vantagem do vice-líder. E para finalizar o hexagonal final, o Nordjylland recebeu o Brøndby e perdeu por 2-0. E após esses jogos, a tabela da competição segue desta seguinte maneira: o Midtjylland é líder com 72 pontos, Copenhagen vice-líder 61 pontos, o terceiro colocado é o Aarhus com 54, quarto Brøndby com 48, Nordjylland é o quinto colocado com 45 pontos e o Aalborg é o sexto colocado com 41 pontos. Já pelo grupo do rebaixamento, o grupo 1, do primeiro ao quarto colocado, é formado por Odense, Sondarjysk, Lyngby e Silkeborg. Em situação complicada, o Silkeborg tem apenas 20 pontos, enquanto o terceiro colocado do seu grupo, o Lyngby, tem 33 pontos. No grupo 2, do primeiro ao quarto colocado, segue com Horsens, Randers, Hobro e Esbjerg. O Esbjerg está em situação crítica com 20 pontos e o terceiro colocado do seu grupo, Hobro, tem 30 pontos. Eu sou o Leonardo Lopes e essas foram as últimas informações da Superliga dinamarquesa, que você acompanhou aqui no podcast do Futebol na Veia do lado B europeu. E destaque no futebol austríaco, essa goleada de 7-2 do Salzburg, atual líder, contra o Rapid Viena. E é mais um clube que está quase com a taça nas mãos. E na contramão, o futebol suíço teve uma mudança ali na liderança, com o Young Boys despontando com essa também goleada contra o Neuchâtel. E encerrando essa rodada de comentários, destaco o campeonato dinamarquês, onde o líder abriu 11 pontos de diferença para o segundo colocado. E o lado B europeu está todo vapor. Finalizando as notícias, chamo Ian Felipe com o futebol norueguês e Alexandre Vieira, estreia dessa semana, que deixará vocês super informados sobre o futebol polonês. Alô, ouvintes! Ontem, no dia 28 de junho, ocorreu a quarta rodada da Eliteserien, o campeonato norueguês. Os resultados foram: fora de casa, o Rosenborg ganhou de 2-1 do Brann. O Bodo Glimt, a sensação do campeonato, ganhou de 2-1 do Sarpsborg. O Kristiansund, fora de casa, ganhou do Mjøndalen. O Molde, atrás do Bodo Glimt, mas também com 100% de aproveitamento, bateu o Stabæk por 4-1. O Haugesund, fora de casa, ganhou de 1-0 do Sandefjord. O empate da rodada ficou por conta do Strømsgodset e do Alesund, que empataram pelo placar de 1-1. O Vålerenga bateu o Viking por 2-1. E o Odd Greenland enfiou 5-0 no Start fora de casa. É válido lembrar que os jogos na Liga Norueguesa estão com torcida, respeitando todas as normas previstas devido ao novo coronavírus. Eu sou Ian Felipe e falo para o lado B da Europa. Olá galera do lado B europeu, hoje estamos estreando o giro de notícias de futebol polonês. Vamos para os destaques da semana. O líder isolado da Liga Ekstraklasa, o Legia Varsóvia, empatou em 1-1 com o segundo colocado, o Piast Gliwice, e manteve a larga diferença de 11 pontos entre eles. Faltando apenas 4 jogos para o fim do campeonato, o Legia precisa apenas de 1 ponto nos 2 possíveis para sagrar-se campeão. O terceiro colocado, o Lech Poznan, teve a chance de ultrapassar o Piast e assumir a segunda posição, porém acabou empatando em 2-2 com o Slask, que vem logo atrás na quarta colocação. Ainda sobre o líder, tem clube de olho no zagueiro William Rémy. O jogador francês vem sendo pouco utilizado pelo treinador do Legia, pois tem enfrentado grandes problemas com lesões recorrentes. Segundo a mídia do Cazaquistão, o FC Astana estaria interessado em sua contratação, que gira em torno de 1 milhão de euros.
Voltando para a Liga Polonesa, mas dessa vez olhando para baixo, os resultados seguem deprimentes para o Arka, o Korona e o LKS Lodz, que perderam seus jogos na rodada, são os últimos 3 colocados e sérios candidatos ao rebaixamento. E essas foram as notícias da semana do futebol polonês. Eu sou Alexandre Vieira para o Lado B Europeu. Chegamos ao fim da 3ª edição do Lado B Europeu. Mas antes de ir embora, se estiver nos ouvindo pelo YouTube, já dá aquela moral dando um joinha, deixando um comentário e se inscrevendo no canal. Mas se você estiver nos ouvindo pelo Anchor ou Spotify, aproveita e já segue a gente aí. Também não se esqueça de nos seguir pelo Instagram, @futebolnaveia.br e no Twitter, @FNVBR. E por fim, leia tudo sobre o mundo do futebol no nosso site, www.futebolnaveia.com.br. Eu sou a Giovana Monteiro, agradeço pela audiência, me despeço por aqui e até semana que vem.